noite, bom dia, boa tarde. Como estamos? Tudo bem? Dúvidas, vão lá no Telegram, né? Como é que tá? Como é que tá essa aula? Como é que tá essa força? Qualquer coisinha, chama a gente lá, né? E agora a gente vai entrar numa aula muito importante, gente. Uma das aulas mais importantes do Greenbelt. É o teste de hipótese. Ainda na fase A, né? Aula 26, o teste de hipótese. Que é que vai ser esse teste de hipótese, né? Esses testes de hipótese, o que é que significaria? Então, gente, primeiro, o que é uma hipótese? Eu acho engraçado isso aqui, que é bem interessante, né? O que é a verdade? Inércia. Uma hipótese que satisfaz, que exige o consumo mínimo de força intelectual. Interessante, porque às vezes quando você descobre para você o que é a verdade, você já para de estar pensando mais em procurar outra alternativa ou tentar descobrir que a sua verdade não é mais verdade. E as verdades que tem por aí tudo se mudam, né? As verdades são mutantes até realmente a gente descobrir a verdadeira verdade. Então, quando a gente descobre que é uma verdade e para naquela verdade, fica uma inércia. E ficou bom porque a gente não precisa mais fazer força para procurar outra atividade ou outra coisa. Então, essa fala do Friedrich Nietzsche é interessante. Em estatística, uma hipótese é uma alegação. Será que vai chover? Será que vai fazer sol? Será que vai dar praia? Isso são alegação. Então, em estatística, uma hipótese é uma alegação ou afirmação sobre uma característica de uma população, distribuição de probabilidade. Então, na estatística, né, na vida comum, uma hipótese, eu vou alegar alguma coisa, vou afirmar alguma coisa. Em estatística, eu estou afirmando alguma coisa sobre uma característica de uma população. Tá? Estou infringindo em uma característica. Isso aqui é interessante. Então, por exemplo, pesquisadores afirmam que a temperatura média do corpo humano não é igual a 37. Aí isso é uma afirmação. Se essa afirmação está certa ou está errada, né, a gente teria que testá-la, teria que comprová-la. Um novo fertilizante utilizado no cultivo de hortaliças aumenta a produtividade. Principalmente quem está vendendo esse fertilizante está dizendo isso, né? Então, mas será que realmente aumenta a produtividade? Então teria que testar, utilizar, testar, fazer teste estatístico para saber, tá? Então, teste de hipótese: decidir se determinada afirmação sobre um parâmetro populacional é ou não apoiada pela evidência obtida de dados amostrais. Então, gente, o que o teste de hipótese vai fazer? Vai pegar dados amostrais do grupo, da população, da peça, do serviço, das vendas, do faturamento, do que seja. Vai pegar dados e vai fazer comparação. Vai fazer cálculos para achar o parâmetro, para saber se esse parâmetro é ou não, se essa afirmação que disseram é verdade ou não, tá? Então esse aqui é o teste de hipótese. Então, melhorou, reduziu a sucata da peça tal. Será que reduziu mesmo? Pega amostras e faz o cálculo. Aumentamos as vendas. Será que aumentou mesmo? Pega os dados e faz o cálculo. E ele vai dizer a você se realmente houve a melhoria ou se não houve nada. Ou se tudo está igual como sempre foi, ou se houve alguma melhoria ou alguma pioria. E isso é para que serve o teste de hipótese. Por isso que ele é importante. Na hora que você, como Green Belt, Black Belt, Master Black Belt, faz uma melhoria, você tem como comprovar que aquela melhoria realmente foi uma melhoria. E também isso serve para comprovar as causas, se realmente aquilo é uma causa ou aquilo não é uma causa. Já uso bastante isso, a gente vai fazer análise em algumas empresas, que a gente usa o teste de hipótese para realmente comprovar se aquela causa é realmente uma causa. Se for uma causa, beleza, a gente põe ela para continuar o trabalho com ela. Mas se não for uma causa, a gente já descarta. Mas a gente descarta já sabendo que ela não é causa. Ninguém vai atrás dela mais. Tá? Eu já sei que ela não é uma causa. Seguindo. Então, os testes de hipótese são uma das aplicações da estatística mais usada.
Estatística realmente faz muito teste de hipótese. Via de regra, a hipótese nula é feita com base no comportamento passado do produto, processo, serviço, enquanto a alternativa a hipótese alternativa é formulada em função de alterações e inovações recentes. Gente, isso aqui está meio viajado, né? Vou ler bem devagarzinho para vocês, quando forem ler, vocês entenderem um pouco melhor. Via de regra, a hipótese nula, então existe uma hipótese nula, é feita com base no comportamento passado do produto, processo, serviço. É o que está acontecendo. É o que está passado, é o que aconteceu. Então a hipótese nula está com base nela. Enquanto a alternativa é uma hipótese alternativa, é formulada em função de alterações e inovações recentes. Então, a partir de agora, vocês vão ter duas hipóteses. Sempre quando você fazer teste de hipótese, a gente tem que criar uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. A hipótese nula está dizendo o seguinte, que nada mudou. Aqueles dados estão iguais aos outros que eu quero comparar. Nada mudou. E a alternativa é quando eu rejeito a nula e aceito a alternativa. Quer dizer que alguma mudança houve. Vai ficar mais fácil quando a gente começar a fazer exercício. Mas vai abrindo a mente aí, dessa parte, dessa hipótese nula e a hipótese alternativa. Então, ó, no ambiente atual de melhoria contínua, é fácil entender a importância dos testes. Como eu falei, né, quando a gente faz melhoria contínua, quando a gente está querendo fazer melhorias, a gente, como Green Belt, Black Belt e Master, a gente vai ter que comprovar que aquela melhoria realmente foi uma melhoria. Eles permitem confirmar a eficácia das medidas de melhoria adotadas. Eu confirmo que a melhoria foi. Ou não confirmo que a melhoria é melhoria. Tá? Então, ao testar a hipótese, toma-se uma amostra aleatória do sistema em estudo e se calcula o parâmetro desejado. Pego a amostra e vou testar a hipótese. Pego uma amostra lá do população e calculo o meu parâmetro. Conforme o valor do parâmetro, a hipótese nula será aceita ou rejeitada. Então, sempre eu trabalhar com a hipótese nula. Eu tenho que aceitar ou rejeitar a hipótese nula. Essa é a dica. Depende dos cálculos que eu fizer. Mas vai fazer conta. Se acalme, não precisa ficar nervosos. Esse teste de hipótese eu sei que é chatinho, mas a gente tem que aprender aqui. E quando vocês começarem a usar, vocês vão ver que é tranquilo. E quando precisar usar, volta no material, dá uma lida, porque tá tudo aí passo a passo, bem tranquilo. Qualquer coisa, Telegram, qualquer coisa, manda mensagem, manda e-mail. Tô com uma dúvida aqui, um teste assim, como é que eu posso fazer esse tipo de teste? Como é que eu posso formular a minha hipótese? Manda pra gente, a gente ajuda, tá? Só perreia não. Então, gente, ó, uma aplicação aqui. Há 10 meses iniciou uma campanha publicitária de vendas na região A com um custo total atual de 85 mil dólares, ó, $1.000. Os demais gerentes regionais acreditam que houve melhoria nas vendas dessa região. O plano original contempla investimento em outras 3 regiões do país. Ponto. Antes de liberar os novos investimentos, o diretor-geral desejaria ter uma confirmação da variabilidade da campanha e solicitou a ajuda de um Black Belt. Black Belt. Considere que isso aqui é um Green Belt, tá? O Green Belt, que é você agora, nesse momento, comparou os resultados da região A da seguinte forma: vendas das 10 semanas antes do investimento. Então, pegou vendas de 10 semanas antes do investimento. Aqui foi a data do investimento. 10 semanas antes. Depois ele pegou 10 semanas depois, vendas das 10 semanas posteriores ao investimento. Então eu tive um breakpoint, né? Um breakpoint que foi aqui, 10 semanas antes, 10 semanas depois. Vou comparar. E ele criou essa tabela aqui, ó. Vendas em milhões de dólares. Antes era isso. Milhares, né? Milhares de dólares. Antes era isso. Depois foi isso aqui. Aí pegou esses dados e começou a pensar, é remunerável o investimento na campanha publicitária de vendas? Quer dizer, que foi remunerado? Foi bom o investimento? Quer dizer, o investimento que eu fiz nas vendas realmente melhorou as vendas? Ou não? Você recomendaria a campanha nas outras regiões? Quer dizer, você recomendaria, como o Green Belt, dizendo, ó, rapaz, melhorou. Pode fazer a campanha nas outras regiões que vai dar tudo, vocês vão vender mais. Vamos aplicar esse dinheiro lá, vamos investir. Você recomendaria? Como? Né? Até o momento o Green Belt foi lá e fez um summary report, né? A qualidade, resumo da qualidade. Fez uma análise estatística breve, né?
fez a análise das vendas antes, fez a análise da venda depois. Então, fazendo uma análise preliminar, obtemos dados acima. Sempre é bom, quando você pegar alguns dados, fazer a primeira análise, né? Fazer a média, a variância. Então, aqui ó, tem o p-valor, que é normal, as médias, o desvio padrão, né? Mínimo, quartil, tem os intervalo de confiança para média, intervalo de confiança para mediana, intervalo de confiança para o desvio padrão. Tá lembrado? 95% confidência intervalo aí. 95% é intervalo de confiança para o desvio padrão. Então quer dizer que 95% de chance de o desvio padrão cair entre esse intervalo. Aqui ó, da média, 95% de confiabilidade da média cair nesse intervalo. Tá vendo, gente? Aqui ó, é um gráfico mostrando o intervalo. O box plot, né? E o intervalo de confiança para mediana e para média. Então ele fez isso. Pegando esses dois quadros, esse quadro, esse quadro e esse quadro, trazendo para ficar maior na tela, ó. Aí ele pegou vendas antes, que é esses dados da venda antes e venda depois. Pegou as médias, ó. A média antes foi 5.245 e a média depois 5.277. Melhorou, aumentou. Se aumentou, melhorou. Opa, se aumentou, melhorou? Não sei. Gente, aprenda uma coisa. Matematicamente falando, esse número é menor que esse. Concorda? Matematicamente falando. Então, na matemática, 2 mais 2 igual a 4. Na estatística, é 2 mais ou menos alguma coisa, mais 2 mais ou menos alguma coisa, vai ser igual a um 4 mais ou menos alguma coisa. Então, você nunca sabe o valor exato. Você sabe uma área, você sabe o intervalo. Você sabe que o valor verdadeiro está por ali naquele intervalo. Entendeu? Então, gente, a gente vai aprender que na matemática 75 é diferente de 50. Porém, na estatística 75 pode ser igual a 50. É o que aqui vai tentar demonstrar. Será que esse valor realmente é menor que esse? Ou esses valores são estatisticamente iguais? Fazem parte da mesma família. Por isso que o Greenbelt ficou lá. Ih, rapaz, eu sei que aumentou, melhorou, mas pode ser que esses valores aqui só vêm da média, não melhorou tanto. Aí ele foi lá e fez um cálculo de análise financeira, pegou o total das vendas depois, menos as vendas antes, deu 31,6. Esse 85 é 85 mil que foi financiado em 10 meses, aí deu 8,5 por mês. Aí pegou os 31, que foi a diferença, e viu que voltou em 3,7 meses. Payback é o retorno do financiamento. Retorno do financiamento. Voltou em 3,7 meses. Pô, até que é um financiamento baixo, né? Um período pequeno, rápido, o retorno rápido. Mas será que esse retorno foi eficiente? Será que realmente retornou o investimento que eu ganhei? Ou não ganhei nada? Só fiz investir uma coisa e perdi. Ele retornou rápido, mas eu perdi, porque não melhorou nada. Eu não sei. Então, gente, você recomendaria a campanha nas outras regiões? Até então, o Greenbelt, por esperto que ele seja, ele não vai conseguir ainda dizer que recomenda, porque ele não tem certeza de nada, se realmente melhorou. Só com esses dados. Por isso que a gente usa o teste de hipótese. Imagina que ó, essa família aqui é a família das vendas antes. E essa aqui, esse processo, é as vendas depois. Aqui eu tenho um processo, aqui eu tenho outro. Tá? Aqui está a média e aqui está a média. Depois, menos antes, é maior que zero, claro, bem maior, né? E a diferença é grande. Parecem bastante diferentes. Nessa situação, quando eles estão bem afastados, eles parecem bastante diferentes. Quando eu começo a aproximar mais, parecem ainda bastante diferentes. As famílias. Aqui já não parece bastante, parece diferente. E agora? Parece diferente, parecem diferentes. Opa, juntou mais. E já não parecem tão diferentes. Ah, tá. Então quer dizer que o processo de vendas antes, que é os dados de vendas antes, que é do normal, que eu fiz esse gráfico, depois eu fiz o outro gráfico. Eles já estão se cruzando, ó. Então já estão tão próximos que eu não sei se eles fazem parte da mesma família. Isso é que o teste de hipótese vai identificar. Se essa diferença aqui não for significativa, ela vai dizer que nada mudou.
ele só vai dizer que alguma coisa mudou quando essa diferença entre as médias, as variâncias ou o que é que seja significativa, tá? Então, aqui nesse caso já não aparece. Então, o nosso dilema agora é encontrar essa diferença entre um processo e outro, para realmente dizer que as famílias são diferentes, os processos são diferentes, ou dizer que os processos, ó, eles são diferentes, mas são iguais. Diferentemente, aparentemente, mas estatisticamente eles são iguais, tá? Estatisticamente, esse valor que está aqui, 5.277, é igual a 5.245. Ele pode descobrir isso, que essa média aqui varia tanto, que essa aqui varia, e elas vão se unindo, vão se como se fossem juntas, variando para um lado e para o outro, mas elas, ao mesmo tempo, elas estão como se fosse próximas uma da outra. Tão próximo aqui, nem parece que melhorou nada, tá? Então, esse é o nosso dilema. Como identificar o ponto em que não há diferença significativa entre as médias das duas populações? Isso é o trabalho do teste de hipótese. Então, gente, como eu falei do teste de hipótese, o primeiro passo é estabelecer as duas hipóteses, a hipótese nula e a hipótese alternativa. O que é a hipótese nula? É um valor suposto para um parâmetro, sim. Se os resultados da amostra não forem muito diferentes de HO, ela não poderá ser rejeitada. Quer dizer, a hipótese nula, gente, é que você está dizendo que as vendas são iguais, as sucatas são iguais, o faturamento é igual, nada mudou pelo teste, tá? E a hipótese alternativa, ela é contrária à hipótese nula. Quer dizer, se eu digo que eu estou testando, vamos supor que eu estou testando o faturamento mensal. O faturamento mensal melhorou. Então, isso é a hipótese. Qual é a hipótese nula? Essa é afirmativa, né? Isso é uma hipótese. O faturamento mensal melhorou. Isso é a alegação, a afirmação. Então, qual é a hipótese nula? A hipótese nula é que nada mudou. Quer dizer, o faturamento mensal não mudou em nada. Essa é a hipótese nula. E já a alternativa, o faturamento mensal mudou. Eu tenho duas hipóteses. Eu vou testar os dados e os números vão me dizer se eu vou aceitar a hipótese nula, que é que o faturamento não mexeu em nada, nada mudou de lugar, né? Aquela musiquinha. Ou eu vou rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa, que ela diz que alguma coisa mudou. E quando eu ver os números, eu vou ver o que foi que mudou. Vamos fazer exercício. Que no exercício vocês vão aprender melhor. Aqui tem os parâmetros, os gráficos mostrando os erros, a região crítica, né? Lembra que isso aqui é a curvinha, né? Essa região crítica, gente, é aquele alfa, tá lembrado que eu falei do intervalo de confiança, está aqui, ó. Quando o intervalo de confiança for 99, o alfa é 0,0, é 1%. Quando o intervalo for 95, o alfa é 5. Quando o intervalo for 90, o alfa é 10. Se o intervalo aqui for 90, então eu tenho 5 aqui, 5 aqui. Se o intervalo aqui for 90, eu tenho 10 aqui. Se o intervalo aqui for 90, eu tenho 10 para lá de cá. Então eu tenho unilateral para a direita, para a esquerda e ambos os lados, que chama de bilateral. Isso aqui são as hipóteses que a gente vai verificar no exercício, vai ficar mais fácil de entender, tá? Mas a hipótese nula, a média histórica é igual à média histórica, a média zero, o Mi zero. A média não mudou, é igual. E a alternativa é diferente. Essa está maior porque eu estou usando a região unilateral, então que a média é maior que a média histórica. Se eu usar para a direita, para a esquerda, menor, alternativa, a hipótese nula, HOE, que nada mudou. A média é igual à média passada. E a alternativa, que a média é menor para o lado de cá, é menor que HO. Se eu for usar a bilateral, que às vezes é mais fácil usar a bilateral, para você não ficar pensando se é unilateral ou se é esquerda ou se é direita, você usa sempre a bilateral. A hipótese nula, a média é igual à média histórica, ou a média é diferente da média histórica. Se você aceitar isso aqui, só é você olhar para o número e ver para que lado a média está. Se está menor ou maior, mas houve mudança, tá? Então, gente, vamos entender melhor aqui, quando for fazer exercício, esse certo gráfico aqui e essas certas trabalhos aqui, bilateral, unilateral. O negócio é você sempre lembrar que existe uma região crítica. E quando nós apontamos, quando o cálculo aponta a estatística para a região crítica, se cai na região crítica, você sempre
rejeita a hipótese nula. Então, sempre quando cair na região crítica, vai ser uma rejeição à hipótese nula. Quer dizer, eu rejeito que nada mudou. Eu rejeito. Então, se eu rejeito que nada mudou, é porque eu aceito que houve alguma mudança. O teste vai indicar isso, tá? Então, ó, por exemplo, se utilizarmos um nível de significância de 5%, a probabilidade de rejeitar HO quando ela é verdadeira é igual a 5%. Se o teste cair em 5%, eu vou rejeitar HO. Mas é a possibilidade de eu errar em 5%. Eu tenho 95% de certeza de acertar. Então, gente, peraí, vamos fazer exercício que é melhor de fazer. É melhor. Então, existe uma regra de decisão. Quando é que eu vou decidir que eu vou aceitar a hipótese nula ou eu vou rejeitar a hipótese nula? Então, gente, primeira regrinha. Para P maior que alfa, optamos pela hipótese nula. Quer dizer, optamos pela hipótese nula. Eu aceito a hipótese nula, onde nada comprova uma diferença significativa. Aceitamos a hipótese nula, nada mudou. P maior que alfa, quer dizer que o P vai dar maior que 5%. Se eu estiver usando 95%. Se eu estiver usando 99%, ele tem que dar maior que 1%. Né? Se eu estiver usando 99% e der 87% desse tipo, a alfa der isso, você vai aceitar a hipótese nula. Nada mudou. Tá, então P maior que alfa. E se P for menor que alfa? Quando P for menor que alfa, eu vou optar pela hipótese alternativa, onde existem evidências de uma mudança do que está sendo analisado. Rejeitamos a hipótese nula, algo mudou. Então, em miúdos, qual é a regra? P maior que alfa, aceito a hipótese nula. P menor que alfa, rejeito a hipótese nula. Quando eu rejeito a hipótese nula, eu tenho que aceitar a hipótese alternativa. A hipótese nula é nada mudou, a hipótese alternativa é que algo mudou. Certo, gente? Então, tem 3 tipos de teste de hipótese que a gente pode fazer, tá? Para o que a gente vai aprender agora. O teste T para uma amostra, quando eu tenho uma amostra. O teste T para 2 amostras, eu tenho 2 pares de amostras para comparar uma com a outra. E eu tenho a ANOVA, que eu faço várias amostras. Duas já tem teste para 2 amostras. 3 ou mais, a gente começa a usar a ANOVA. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15. Quantas tiverem, ela pode testar. Então aqui a gente vai testar, sabendo que todas as amostras seguem uma distribuição normal, tá? Isso é fundamental. Porque todos esses testes são feitos para distribuições normais. As amostras são independentes e provenientes de uma distribuição normal. Então vamos ver esse teste T para uma amostra. Teste T para uma amostra determina se a média de uma amostra difere de maneira significativa de um valor especificado, padrão. Eu vou ter uma amostra e tem um padrão. E eu quero checar se esse padrão difere da amostra lá. Então eu faço o teste T para uma amostra. Esse exemplo aqui, ó, a resistência à atração do aço inoxidável produzido numa usina permanecer estável, com uma resistência média de 72 kg por milímetro quadrado e um desvio padrão de 2 kg por milímetro quadrado. Recentemente, a máquina foi ajustada. A fim de determinar o efeito do ajuste, 10 amostras foram testadas. Aí vai no exemplo 017, tração de aço, que é exercício aqui, né? Podemos concluir que o ajuste mudou a resistência à tração do aço? Aqui é uma pergunta, né? Podemos concluir que o ajuste mudou a resistência à atração do aço. Adote um nível de significância de 5%. Gente, quando aparecer adote um nível de significância de 5%, é o mesmo que adotar um erro alfa de 5%. Adotar um erro alfa de 5% é adotar uma confiabilidade de 95%. Ok? Então, qual seria a nossa hipótese? A primeira hipótese, a formulação das hipóteses. A hipótese nula é que a média é igual à média histórica. Quer dizer, que a média é igual a 72 kg, que é a média histórica. 72 kg por milímetro quadrado. Quer dizer que o HO nada mudou.
melhorar a máquina, ajustar a máquina. Porém, quando a gente pegar lá os dados da máquina, a hipótese não está dizendo que a média, essa média é igual à média de 72. Elas são iguais, estatisticamente iguais. A alternativa mostra que elas são diferentes. A média é diferente da média histórica. Então ele disse que a média é diferente do 72. Estatisticamente diferente. Então a gente tem que testar isso aqui para saber. Como eu faço os cálculos? Vai lá, estatística básica, teste T para uma amostra. Ó, estatística básica, teste T para uma amostra. Tá tudo certinho aqui, ó. Vai aparecer esse quadro. A gente vai colocar essa parte aqui, é uma ou mais amostras, cada uma em coluna. Resistência à tração vai entrar aqui. Realizar teste de hipótese, média hipotética. Aí ele está pedindo aqui a média. Aí a média é o quê? Não é 72, que é a média histórica. A média da hipótese, 72. Eu vou dar opções aqui para enxergar como é que está meu nível de confiança. Eu vou entrar lá. Lembre-se que o default do Minitab sempre é um 95. Mas clica lá, observa se está 95. A hipótese alternativa é que a média é diferente da média hipotética, não é o que a gente quer saber? A média na hipótese alternativa é diferente da média hipotética. A hipótese nula, a média é igual à média hipotética. Aí dá bota lá, o 4 já está, né, que é o 5. Aí 5 dá um OK, volta aqui, dá um OK e você vai encontrar isso, tá? E vai encontrar isso aqui, ó. Aí vocês vão procurar esse valor de P dentro da seção lá, vai encontrar o valor de P, gente. Como o valor de P é menor que alfa, opa, quem era alfa, né? 5%, é 0,05, aqui é 0,005, então tá menor que alfa. Então, se é menor que alfa, eu rejeito a hipótese nula e aceitamos a hipótese alternativa que diz que algo mudou. Opa! Então, gente, a hipótese nula é que nada mudou, que não houve mudança. Mas a hipótese alternativa dizia que mudou. Quando eu fiz os cálculos, o meu valor de P deu 0,05. Então, eu aceitei que mudou. Desta forma, podemos decidir que a tração do aço aumentou. Aqui, gente, que é a pergunta que ele faz, a tração do aço aumentou. Não é mais 72. Vamos abrir o exercício e fazer lá. Vamos ver o exercício 17. Vamos abrir o exercício 17, tração do aço. Tração do aço. Abre o Minitab. Ó. Então, gente, você foi lá e pegou, ó. Pegou 10 amostras, tá vendo? Essa foi a amostra que você pegou. Depois que a máquina foi mexida, alguém bateu na cabeça e fez: será que a tração do aço aumentou com esse ajuste dentro da máquina? Então, pegou dados amostrais, 10 dados e vai fazer uma comparação. Será que essa amostra ela está na mesma família daquela história, a média histórica e o desvio padrão histórico? Aí eu vou lá, estatística básica, teste T para uma amostra, né? Igualzinho como eu mostrei lá no PowerPoint. Qualquer coisa, volta lá no material de vocês e olha. Uma ou mais amostras, cada uma em uma coluna. Cada um em uma coluna. Então aqui, ó, só tenho ela mesmo. Realizar teste de hipótese. E a média é o que? 72, como botou lá. Opções, tá vendo? Já está 95. A média é igual à média hipotética. Também o full do Minitab é esse. Porque você pode escolher aqui, ó, se é menor, se é maior. Tá lembrado lá que eu falei? Você pode escolher aqui menor ou maior. Né? Eu sempre uso diferente. Porque depois eu vejo o número e sei que é maior ou sei que é menor. Então a média dá um OK aqui e vou dar um OK aqui. Olha, gente, isso aqui tudo é o que está lá no PowerPoint, tá? N foram 10, a média 75. Veja que a média foi para 75 e o outro era 72. A média histórica era 72 e aqui 75. De cara, quando você vê 72 para 75, você melhorou, mas você não tem certeza. Pode não ter certeza. Entendeu? Mas nesse nosso caso aqui, desvio padrão 2,55, erro da média, o intervalo de confiança para a média é de 73,172 a 76,88, então está aqui em 95% de confiabilidade. Gente, então aí do teste de hipótese, o valor mais importante é o valor de P. P deu menor que alfa, então eu rejeito a hipótese nula que
a média é igual à média histórica, então não é, então eu aceito que é diferente. Se é diferente, eu vou verificar, melhorou ou piorou? Como a média ficou maior, então ela melhorou a média de tração, da resistência à tração. Entendeu, gente? Por esses cálculos, o valor de P é diferente. E aqui 75. Se fosse aqui um 70 e desse o valor de P isso aqui, então quer dizer que ela tinha piorado. Eu ia ver pelo número. A média é 72, eu ia saber se estava melhorado ou piorado pelo valor. Tá? Então, a resistência à tração do aço, ela melhorou. Mexeram na máquina e a tração melhorou. Comprovado, estatisticamente comprovado, tá? O primeiro teste que pode fazer. Então, gente, você pode ter qualquer coisa, faturamento. Pega o faturamento, você tem um histórico, você tem uma média de faturamento anual, você tem um desvio padrão, aí compara se aquele faturamento, aqueles dados estão semelhantes aqui estatisticamente. Aí faz dessa maneira aí. Quando é que eu uso o teste T para uma amostra? Quando eu tenho apenas uma amostra, um conjunto de amostras, mas eu tenho um histórico, uma média e um desvio padrão histórico. Aí eu posso fazer isso e comparar, tá? Então, aí eu faço assim, dessa maneira. E o teste T para duas amostras? Agora eu tenho duas amostras e vou comparar essas amostras. Então, vamos ver aqui o exemplo. Deixa eu pegar aqui de novo o laser. Uma empresa que utiliza matéria-prima papel para a fabricação de formulários está querendo decidir uma grande compra. Opa! O gerente de compras solicita ao Greenbelt do grupo que analise os resultados de índice de performance dos fornecedores e que lhe diga qual a melhor opção. Sabendo-se que o valor do material é igual para os fornecedores, qual fornecedor seria o melhor para ser indicado? Tá vendo? Aqui ele está dizendo que o valor do material é o mesmo, mas pode ser que um fornecedor tenha um material melhor que o outro, que é a performance dos fornecedores. Então vamos abrir esse exercício 18 e fazer esse teste T para duas amostras, que ele está todo aqui também, ó. Primeiro a gente vai fazer o quê? Vai fazer uma formulação da hipótese. Deixa eu abrir aqui o Excel, ou o Minitab, com o exercício, para a gente fazer os dois juntinhos. O material para formulários, o 18. Vamos lá. Vamos abrir para fazer os dois juntinhos. Vamos pedir o raciocínio. Vamos ver como é que está o worksheet lá. Olha, como é ano, meses, indicador de performance, percentual de satisfação. Aí, ó, tem o Texol e Drummond, que são dois fornecedores. E aqui está a performance deles, ó. Tá aí um outro de dados. Aqui tem turno A, turno B, turno C, turnos também, ó, de trabalho. Então o que a gente vai trabalhar aqui, ó, Texol e Drummond, que é o Drummond, os dois fornecedores. Então o que ele pede lá? Vamos voltar lá. Ele pede para a gente analisar a performance, né? Então eu sei que tem dois fornecedores. Então primeira coisa, eu vou formular a minha hipótese. Então quem é a minha hipótese nula? É que a performance do Texol é igual à performance do Drummond. Nada mudou, gente. As performances são iguais. Estou começando a identificar a hipótese nula. Sempre a hipótese nula é que nada mudou, nada mudou. Então, como eu estou comparando dois, então eles são iguais. Essa é a minha hipótese nula. E a hipótese alternativa é que eles são diferentes. Tem diferença significativa. Eu quero saber isso, se é significativa ou não. Para eu decidir um pelo outro. Então, vocês vão lá em estatística básica, teste para duas amostras. Vamos ver como é que está aqui, ó. Aí vai aparecer já esse quadro. Cada amostra está em sua respectiva coluna. Amostra 1, Texol. Amostra 2, Drummond. Se eu inverter, dá no mesmo. Quem é amostra 1, quem é amostra 2. Para o Minitab não interessa. A ordem dos fatores não altera, tá? Depois a gente vai em opções e vai ver que está 95. Sempre o default é esse. A alternativa é a diferença, né? Entre um e outro, eu quero saber a diferença. Só que aqui eu estou pedindo para assumir variâncias iguais. Eu vou considerar que as variações dos dois são iguais. Para comparar abacaxi com abacaxi. Tá? Vamos assumir iguais variâncias. Depois a gente vai aprender a fazer teste de variância. Tá? Mas por enquanto guarda aí.
Primeiro vamos assumir variâncias iguais. Aí vamos botar ali, né? 4, dá um ok, dá um ok, dá um ok aqui e você vai encontrar isso aqui. Onde a gente vai encontrar esse valor de P também deu zero. Se ele deu zero, é porque o que? Eu rejeito a hipótese nula. Então quer dizer que existe uma diferença entre os fornecedores. P igual a zero, né? O valor de P menor que alfa, rejeitamos a hipótese nula e aceitamos a hipótese alternativa que diz que algo mudou. Alguma coisa mudou. Então, desta forma, podemos decidir que o índice de performance do fornecedor Texol é melhor e que o mesmo deve ser selecionado. Texol por quê? Aí a gente vai descobrir o que tem a diferença. Agora vamos olhar o que? Média. Vamos olhar desvio padrão para decidir qual é o melhor. Então, ó, em média, o Texol é 4,023 e o Drummond é 3,8 em média. Então, esse aqui é a média. O desvio padrão aqui está um pouquinho maior em relação ao outro, mas é muito insignificante, né? 110 e outro é 0,999. Se eu considerar aqui é 0,1 e aqui é 0,11. Então, eu vou tratar ele pela média. Eu tenho uma performance maior no Texol. Então, o Texol, como em relação a dinheiro, o papel é o mesmo, a matéria-prima é o mesmo valor, então eu vou comprar uma matéria-prima que eu tenho maior performance, eu consigo fazer mais formulários. Beleza? Então, Texol seria o aceito, selecionado. Vamos fazer, antes de entrar na outra, que é a nova, vamos fazer lá no Minitab, né? Cadê tu, Minitab? Aqui, né? Aí a estatística básica, vai lá em teste T para 2 amostras. Aí aparece aqui, ó. As 2 amostras estão em uma coluna? Não. As duas não estão. Então cada uma está em uma coluna. Então clica aqui. Cada amostra está em sua respectiva coluna. Opa, cada amostra. Amostra 1, Texol. Amostra 2, Drummond. Eu posso inverter tranquilo e calmo, certo? Não tem nenhum problema. Opções, vamos checar lá, 95%. A diferença, a hipótese alternativa é que eles são diferentes. E eu quero que assuma variâncias iguais. Voltando a dizer, eu quero que assuma que eles têm variâncias iguais. Depois a gente vai aprender a fazer o teste de variâncias. Aí assim eu vou ter certeza se a variação dos dois são iguais. Por isso que a gente vai aprendendo passo a passo. Depois no final você tem que juntar todo esse mundo aí de informação na cachola de você. Mas eu vou ajudar vocês. Ok aqui, ok aqui. Tá vendo? Média da população Texol, que é o método, né? Aqui já apareceu a estatística descritiva de cada uma. Mas primeiro a gente tem que procurar o valor de P. Onde é que está o P? P deu zero. Considera zero. Então se P deu zero é porque P foi menor que alfa. Se P é menor que alfa, eu rejeito a hipótese nula. E a hipótese nula me dizia que a performance da Texol era igual à performance do Drummond. Então eu rejeito isso, eu aceito a hipótese alternativa que me diz que a performance do Texol é diferente da performance do Drummond. Então já aceito que tem uma diferença entre os dois fornecedores. Eu sei que em relação a dinheiro são iguais. Então eu vou lá e procuro, tá vendo como a gente procura lá a média? A média aqui está maior, 4,023, aqui 3,8. Então para mim é melhor considerar que o Texol ganhou e eu compre a matéria-prima da Texol. Gente, certinho aí. Qualquer dúvida, manda pra gente no Telegram, liga, passa zap, né? Não esquece não, tá? Tá tudo aí certinho para como você fazer para não errar. E agora tem a nova. Compara a média de 2 ou mais amostras e determina se pelo menos uma difere significativamente da outra, tá? Primeira vez agora. Tá? Então, vamos aqui no laser. Então, como é que eu faço isso? Um exercício, né? Na empresa, a produção é separada em 4 turnos. Opa, tá no mesmo matéria formulário lá. Na empresa, a produção é separada em 4 turnos. Turno A, turno B, turno C e turno D. Cada turno opera com as mesmas máquinas e a mesma matéria-prima. Quer dizer, as mesmas máquinas iguais, né?
mesmo modelo de máquina, máquina em potência. O gerente de produção desconfia que existe a diferença entre as performances dos turnos. Quer dizer, tem algum turno melhor que o outro, algum turno pior do que o outro, mesmas máquinas, mesma matéria-prima, todo mundo está treinado do mesmo jeito, mas ele está dizendo, ó, tem algo diferente aí. Tem turno aí que pode ser que tenha melhor do que o outro. Vamos verificar. Solicitou ao Greenbelt uma análise de variância, a nova, para determinar se a performance média dos turnos é igual ou se pelo menos um turno possui performance significativamente diferente dos outros. Então, a nova para fazer isso, comparar vários, porque não dá para fazer teste ET para uma amostra com várias amostras. Não dá para fazer várias amostras com teste ET para duas amostras, porque eu tenho mais de duas. Então ali foi para um, foi para dois. Agora a nova não. A nova mata o resto todinho de qualquer outra avaliação que você precisa fazer, tá? Então, quais são aqui as hipóteses? A hipótese nula, turno A é igual a turno B, que é igual a turno C, que é igual a turno D, que nada mudou, que é tudo igual. A hipótese alternativa é que pelo menos uma das performances aqui tem a média da performance é significativamente diferente. Quer dizer, se pelo menos um desses for diferente dos demais, esse teste vai indicar que tem uma diferença aí. Aí quando você for olhar para o gráfico, olhar para os números, você vai ver que existe uma diferença, tá? Então tá todo aqui também, ó. A nova, um fator. Vamos colocar todos os turnos aqui. A gente vai em opções. Chama 95. Assumir variâncias iguais por enquanto. Bilateral, que é aquela diferença. Né? Dá um 5 lá, dá um OK. A gente vai entrar aqui no 6 para chamar os gráficos. E vamos pedir gráfico de intervalos e box plot. Para a gente verificar como é que tá esses gráficos aí. E dá um 8 aqui, depois volta, dá um 9 lá, dá um OK aqui e vocês vão ter esses dados aqui. E a gente vai descobrir o que? Aqui está o método, né? Hipótese nula, todas as médias são iguais. Hipótese alternativa, nem todas as médias são iguais. Isso foi o que a gente definiu no começo. E o nível de significância continuou sendo 95%, né? E o nível de confiabilidade continuou sendo 95%. Então, ó, o valor de P. O valor de P deu 0. De novo, rejeito a hipótese nula e aceito a hipótese alternativa, que diz que existe diferença em pelo menos uma amostra. Aí quando eu for olhar os gráficos, eu vou entender que, ó, turno A, turno B, turno C, turno D. Isso aqui é a média de produção. Então tá vendo que tem duas famílias aqui mais próximas, esses dois aqui estão mais próximos. Uma coisa consegue ver no box plot, né? Então por isso que ele mostrou que tem uma diferença. Essa diferença aqui é significativa, por isso que o valor de alfa o valor de P deu 0. Deu na região crítica, né? Abaixo de 5%. Então aqui você consegue observar que o turno B e o turno C, eles têm uma performance melhor. E quem é o melhor da performance? É o turno C. O turno C é que tem uma performance melhor. Você pode até querer comparar agora o C com o B, para saber se tem uma diferença significativa entre os dois, tá? Mas primeiro vamos verificar isso aqui e vamos fazer lá no Minitab. Sai daqui, isso aí foi muito. Agora ele quer saber esses turnos aqui, ó, se esses turnos aqui tem diferença. Então, de novo, estatística ANOVA, um fator. Esse é o caminho. Um fator. Os dados e respostas estão em uma coluna para todos os níveis? Não. Os dados e respostas estão em uma coluna separada para cada nível. Isso. Cada fator está em uma coluna. Quem são? Turno A, turno B, turno C, turno D. Os 4 turnos joguei para cá. Que eu quero que ele compare esses 4 turnos. Opções. Assumir variâncias iguais. Ok, deixa quieto. Assumir variâncias iguais. 95% é o full. E bilateral, que é aquela questão que são diferentes. Algum vai diferente. Dá um OK aqui e eu dou um OK. Opa! Não, né? Volta lá. Eu vou em gráficos e boto o gráfico de intervalo e box plot, que eu tinha esquecido. Tá? Então, OK agora. Agora posso dar um OK. Aí ele faz de novo o cálculo, tá ligado? Ó, aqui está o método, né, que foi usado. Deixa eu só aplicar aqui. Aqui está o método que foi usado, a informação, a análise da variância.
Vou somar. E onde é que está o nosso P? Olha o nosso P aqui, análise da variância. O P. O P deu zero. Se o P deu zero, me indica que eu tenho que rejeitar a hipótese nula. E a hipótese nula me dizia que todos os turnos eram iguais. Então, se eu rejeito isso, eu aceito que existe alguma diferença nos turnos. Então, quando eu for olhar para os gráficos, ó, o gráfico já me indica que, gente, então, ó, turno B e turno C, eles são diferentes do turno A e turno B. Então, aqui eu já encontrei uma causa. Se eu quiser melhorar a performance da produção, eu tenho que melhorar o turno D e o turno A. Eu tenho que elevar. Se eu botar o turno A e o turno D próximos aos turnos B e C, eu melhoro minha produtividade. Então é uma causa, gente. Estão descobrindo que é uma causa. Descubro que existe uma diferença. Aqui eu posso melhorar minha produção. Quer dizer, turno é uma causa de produtividade. Se todos os turnos fossem iguais, aí não. Turno não. Aí é outra coisa. Porque todos eles estão iguais. O problema era geral em todos. Nesse caso, não. Eu posso usar o turno C como um benchmark para melhorar o turno D, para melhorar o turno A. Daí você vai trabalhar em várias soluções para procurar saber o que eu posso fazer para poder melhorar esse turno D. Como é que eles estão fazendo no turno C? Eu posso trazer para cá as mesmas atividades para cá para o turno D. Tentar melhorar. E aqui no Boxplot você vê, ó, que praticamente está vendo igual. Como é que ele está assumindo variâncias iguais, a caixinha está tudo do mesmo tamanho. Essas caixinhas, né, que mostram a variação, as caixinhas estão do mesmo tamanho. Se eu dissesse não assumir variações iguais, as caixinhas ia aparecer diferente, mas a gente vai ver daqui a pouco. Então, gente, aqui a gente descobre com essa análise que você tem diferença entre turnos. Tem diferença, descobrir que isso aqui é uma causa, tratar essa diferença. Tá, gente? Então isso é muito bom para comparar meses e meses. Por exemplo, lá naquele teste lá que a gente falou no começo, teste de hipótese, que deram 85 mil para fazer um investimento e fizeram como é que se diz, propaganda para vender mais, e o Greenbelt pegou uma semana antes, uma semana depois. Então você podia pegar aquela semana antes e aquela semana depois e comparar fazendo aquele teste de T para duas amostras. E ali você vai ver o valor de P e vai saber realmente se houve melhoria ou não. Você pode comparar, pode fazer esse exercício lá. Pega aqueles dados, não perde tempo não, pega aqueles dados que tá lá no PowerPoint, que ele está aqui, cadê onde é que ele está? Deixa eu andar. Ele está aqui, ó. Pega esses dados aqui e faz um teste de T para duas amostras, compara essa amostra com essa e vê o valor de P. Já é um exercício para você fazer. Não precisa me mandar não, faça que é bom. Tá? E vamos parar aqui. Então, gente, aqui, tá? A nova, eu posso comparar 4, 5, 6, quantos eu quiser, tá? Esse é o teste ANOVA. E agora o teste de equivariância, igualdade de variância. Pronto, agora você vai fazer um teste para saber se as variâncias são iguais. Aí primeiro você teria que fazer esse teste da variância e depois você fazia o teste lá da hipótese, tá? Então, em relação a, deixa eu pegar o laser. Em relação a essas 18 matéria formulário, vamos analisar se entre as linhas há uma diferença significativa entre a variabilidade, a dispersão. Será que as linhas têm dispersões diferentes? É mais um tipo de análise que você pode ter. E você pode descobrir que uma linha varia demais e ter que melhorar aquela linha. Então, ó, estatística ANOVA, teste de igualdade de variâncias. Vai chamar essa tela. Os dados estão encadeados em uma coluna, chama todos os turnos. Opções 95, usar teste com base na distribuição normal, tudo distribuição normal. Tá? Dá um 5, chama lá os dois relatórios, de novo relatório resume o Boxplot. E a gente vai encontrar isso, dá ok, vai encontrar isso aqui, ó. Vai encontrar o valor de P também, ó. O valor de P 0,361. O valor de P agora deu maior que alfa. Se o valor de P dá maior que alfa, eu aceito a hipótese nula. E qual era a hipótese nula? Eu não estava testando variâncias. Eu não quero saber se as variâncias têm diferença. Então a hipótese nula é que hipótese nula, todas as variâncias são iguais. Essa é a minha hipótese nula.
E a hipótese negativa, a hipótese alternativa era que no mínimo uma variância diferente, porque você estava testando 4 turnos, né? 4 variâncias aí, turno A, turno B, turno C, turno D. Então, pelo menos uma tiver diferente, é esse aqui, no mínimo uma variância diferente. Se todas são iguais, é a hipótese nula. Nesse caso, o valor de P, que esse teste de equivariância fez, pegou os turnos todinho e fez as contas dele, descobriu que o P é 0,361, maior que alfa, que o alfa é, ó, nível de significância, alfa 0,05. É maior? Então eu aceito a hipótese nula, eu aceito que todas as variâncias são iguais. Quer dizer, tá lembrado que a gente assumiu variâncias iguais lá, porque as variâncias eram iguais mesmo, ó. Foi bom? Que diz que não existe diferença significativa entre as variâncias, gente. Diferença significativa. Se você olhar os dados, você vai ver diferença, mas eles estão tão próximos que não tem significância. Por isso que ele diz isso. Ó, o teste, esse gráfico vai aparecer no Minitab, né? Valor de P. E esse tipo de gráfico aqui, ó. Quando vocês olharem esse tipo de gráfico e ver que praticamente todos eles se cruzam, entendeu? Deixa eu pegar aqui a régua não, vou pegar aqui a caneta. Quando essa hipótese da menor que alfa, que realmente tem significância de diferença, algum desses daqui vai dar aqui, por exemplo, vai ficar bem mais afastado, ou aqui assim, não vai ter, mas aqui, ó, sempre que você passar um traço aqui, ó, eles se cruzam, tá se cruzando, tá vendo? Então aqui quando acontece isso, realmente o P dá maior que alfa, que ele está mostrando que tudo é igual. Mesmo que tenha uma diferença, mas aqui é questão de escala. As escalas estão 0,5, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. A escala está pequena. Então ele mostra que tem igualdade de variância. Então quando ele está mais afastado aqui, por exemplo, se tivesse um aqui e o outro aqui, ó, aí esse já não cruza, esse cruzava muito pouco com esse, mas já não cruzava com esse. Então ele ia demonstrar que tinha uma diferença. Mas no nosso caso não tem diferença. E o box plot, ele começa a mostrar, ó, a variância está um pouco diferente, né? Quer dizer, ó, esse turno A tem uma variabilidade maior, né? A caixinha é maior do que o turno. Esse com esse está quase que igual com esse. Porém, o turno A tem uma variação maior. Tá lembrado do box plot, né? Mínimo, primeiro quartil, segundo quartil mediana, terceiro quartil e máximo, né? Aí o que a gente consegue entender disso aqui, né? Tá? Então, ó, turno A, turno B, turno C, a variação. Então, quer dizer que essa família aqui tem uma melhor performance, está maior, produz mais do que essa daqui, ó. Então, qual é a ideia? É levar esses dois para esse patamar daqui. Quando eu elevar esses dois para esse patamar, eu aumento a minha produtividade, gente, não é isso? Eu melhoro mais ainda. Então, eu sei que tem uma causa da produtividade está baixa ou não está rendendo muito, então preciso melhorar esses dois turnos aqui. Então o box plot demonstra realmente que as variações dos turnos são bastante semelhantes. Tem uma diferença, mas é muito semelhante uma com a outra. Opa, antes de entrar no exercício, vamos fazer esse lá no Minitab. Vou descartar isso aqui. Minitab. Então agora a gente vai testar a teste de variância, né? Estatística básica. Cadê nosso teste de variância? Deixa eu achar onde é que ele está. Ele está em ANOVA. Não esqueci do danado. ANOVA. Então é lá em ANOVA. Estatística, ANOVA. Teste de igualdade de variâncias. Então os dados de resposta estão em uma coluna para todos? Não, não estão em uma coluna, estão em cada um na sua coluna. E você vai chamar turno A, turno B, turno C, turno D. Opções: 95%, usar teste com base, isso, usar teste com base na distribuição normal. Ok. Gráficos, relatório resumo e o box plot. Ok, agora vou botar um ok aqui. Eu vou ter tudo. O método, hipótese nula, todas as variâncias são iguais. Hipótese alternativa, no mínimo uma variância diferente. Nível de significância, 5%, né? Aqui está os intervalos de confiança para o padrão, ó. Intervalo de confiança para tudinho, tem mais dados. Os testes,
E o valor de P? O valor de P deu maior que alfa. Se P deu maior que alfa, eu aceito a hipótese nula que me diz que todas as variâncias são iguais. Então, quando eu olho para esse gráfico, eu entendo que realmente eles não têm muita diferença. E o valor de P deu 0,365. Esse gráfico é o mesmo que está lá no PowerPoint de vocês. E eu entendo que não tem muita variância. Mesma coisa aqui, ó. Eu vejo que aqui é um pouquinho maior, mas esse pouquinho maior não me interfere. Quando eu passo o cursor em cima do gráfico, ele mostra esses dados, ó. Q1, mediana, Q3, amplitude, os traços, tá? Então, aqui eu sei e descubro que há uma diferença significativa na média, mas não há diferença significativa na variância, porque o teste de igualdade de variância mostrou que tudo é igual. Já o teste de ANOVA mostrou que tem diferença nas médias. Certo? Voltando lá, vocês vão ter exercício de fixação. Olha, vocês vão fazer esse exercício. Vocês vão ler todinho e fazer esse exercício. Vão gerar uma lista com 16 dados normais, de média 22,5 e de padrão 3. Opa, vai considerar que seja a lista de pacientes. Leiam e façam esse teste aqui. Depois tem essa matriz aqui, as filiais. Qual o resultado do eleitor constatou? Também vão estudar, vão ler e vão fazer esse, né? Também. Vou voltar aqui para a apresentação. Tem esse aqui da sucata também para fazer. Gente, agora esse aqui não é para me enviar. Tá vendo que não tem nenhum aquele negocinho de enviar? Não. Vocês vão fazer esse exercício. Fazer, tá lembrado? Como a gente já fez alguns, vocês vão fazer todos eles. A próxima aula é eu resolvendo todos esses exercícios, esses 3 exercícios aí, tá? Então, gente, façam antes de entrar na outra aula. Estudem aí e façam o exercício antes de entrar para ver o vídeo, que não vai adiantar você ver o vídeo sem ter feito o exercício, senão você não aprende. Jura aí, jura, sem cruzar os dedos, não pode cruzar os dedos. Jura que você vai fazer o exercício, depois você vai ver o vídeo, certo? Então são 3, ó, voltando aqui. Esse do glaucoma, indivíduos normais quanto à visão, pressão intraocular, veio um negócio muito diferente. Vocês vão trabalhar com glaucoma agora. Esse outro que é de filiais, comparando faturamento. E esse aqui comparando sucata. São 3 coisas diferentes para a gente ver o universo de probabilidades que eu posso usar os meus testes de hipóteses, tá? Então faça o exercício e depois vocês vão ver o outro vídeo, que o outro vídeo é a resolução desses exercícios. Ok, gente? Qualquer dúvida, manda no Telegram lá. Até se estiver fazendo exercício, se estiver com uma dúvida, pode mandar no Telegram. Antes de você querer ver o vídeo, manda no Telegram lá uma perguntinha. Como é que eu posso fazer? Eu tô com a dúvida aqui, eu vou quebrar a dúvida, você faz e você consegue fazer exercício, tá? Então, gente, até lá. Um beijão no coração, um abração forte. Vamos embora que atrai bem gente. Vamos lá, qualquer coisa, Telegram nele.